Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar aqui para vocês uma questão de razão e proporção. O texto é longo, mas ele diz assim, ó. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, ó, ele definiu aí para você em relação à proporcionalidade, a força de ataque, de defesa, né? Relacionadas aí com nível e experiência. Grifo aí parte importante do texto. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, experiência 1, força de ataque 2 e defesa 1. Grifo é isso, importante. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Comparando-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em humanidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade também. Aí vamos lá. Texto cansativo, mas continua. Durante o jogo, o jogador J1 de nível 4, experiência 5, vai atacar o jogador J2 de nível 2, experiência 6. Grifo aqui esse trecho super importante. O jogador J1 venceu. Por que a diferença entre a força de ataque e a força de defesa de seu oponente? Então, o J1 aí foi o cara que desafiou, avalia-se a força de ataque dele. E o J2 aí foi o cara que se defendeu, a gente vai avaliar a força de defesa dele. Perfeito? Então, gente, só para lembrar, né? Suponha aqui que eu tenha duas grandezas, que eu vou chamar de G1 e G2. Se elas são diretamente proporcionais, eu posso matematicamente fazer o seguinte, ó. Eu digo que a razão G1 sobre G2 é a constante. Essa aqui é a forma que você pode expressar duas grandezas diretamente proporcionais. A razão, em qualquer estágio, né, sempre constante, ok? A gente vai falar disso com mais profundidade em alguma outra aula, né? Sobre a relação, fazer exemplos, mas para resolver essa questão você precisava lembrar desse conceito. De modo mais simples, se você quiser já isolar uma delas para montar uma expressão, você pode aqui, por exemplo, dizer que G1 é igual a K vezes G2, ok? Sendo esse K a nossa famosa constante de proporcionalidade, ok? Então, essa é a estrutura matemática para você representar grandezas que são diretamente proporcionais. Já se elas forem inversamente proporcionais, o que isso quer dizer matematicamente? Que o produto entre elas, vou botar aqui, ó, que o produto G1 vezes G2 é constante, ok? Ou, se você quiser já também deixar uma estrutura, isolar uma delas, né? Que geralmente é o que a gente usa nos problemas, eu poderia dizer também que G1 é igual a K dividido por G2. Só usei a operação inversa, ok? Então, se você lembrar desses conceitos, você consegue escrever essa parte aqui, ó. Definir, ele fala aqui que a força tem uma parte do texto, ele fala que a força de defesa é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto a sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, vamos lá. Vamos montar aqui essas relações, ó. Eu botei nomes aqui: ataque, defesa, nível, experiência, ok? Primeiro, ele fala que a força de defesa ela é diretamente proporcional. Então, já vou usar o formato aqui, ó, isolado. Ó. Esse formato aqui, onde eu já isolei, ok? Para ficar já defesa isolado das outras grandezas. Então, vou ter que usar a constante de proporcionalidade, que eu vou chamar aqui de K1, já que eu vou ter que fazer uma outra expressão para o ataque, né? Então, K1 é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado de sua experiência.
Enquanto a força de ataque, ela vai ser diretamente proporcional. Vou usar aqui, ó, a constante K2, agora diferente da outra, né? Não necessariamente vão ser o mesmo valor, ter o mesmo valor. A experiência e ao quadrado do nível. Definiu, ok? Então, mas professor, e esse K1 e esse K2? Vamos lá, voltando no texto, ele fala assim, ó. Inicialmente, os jogadores, eles começam com nível 1, experiência 1, força de ataque 2 e defesa 1. Então você consegue, com essa informação inicial, organizar essa primeira ideia aqui de K1 e K2. Ó. Então, analisando aqui a defesa, vou abrir um parênteses aqui só para a gente conseguir avaliar melhor. Bom, ele falou que a força de defesa inicialmente é 1, igual a K1, vezes o nível inicialmente é 1, e a experiência também é 1. Ok? Ou seja, resolvendo isso daqui, você encontra que o K1 vale 1. Então, a constante de proporcionalidade aqui, para esse caso, é 1. Já aqui na força de ataque, ó, ele fala que o jogador começa com força de ataque 2. Resolve aqui, ó, K2, deixa lá. A experiência é 1 e o nível é 1. Ou seja, temos aqui que o K2 vale 2. Perfeito? Então, olha só, a gente consegue dar uma melhorada aqui nas nossas expressões, nas nossas relações de força de ataque e força de defesa. Sim? Porque, olha só, agora eu posso dizer que a minha força de defesa é igual. Como K1 vale 1, eu posso tirar aqui o K1. Tá ali oculto, né? Eu posso substituir ele por 1 e vai ficar NE quadrado. Da mesma maneira que a força de ataque, já que o K2 vale 2, eu consigo aqui também fazer a substituição por 2. Vai ficar 2 vezes E vezes N ao quadrado. Ótimo. Então, nossas relações estão prontas. Já determinei o valor de K1 e K2. Agora, volta no texto de novo. Olha aqui. Ele fala que em algum momento ele vai ter lá um confronto entre o jogador J1, que ele tem nível 4, experiência 5, e ele vai confrontar o jogador J2, nível 2, experiência 6. Com esses dados, eu preciso avaliar a força de ataque do J1. E se o nível dele é 4 e a experiência dele é 5, vamos lá, ó, vamos avaliar aqui. O jogador J1, vamos avaliar aqui o ataque dele. Ó. A força de ataque do J1, que vai ser o cara que vai desafiar, usando aqui a fórmula da força de ataque, ó, é 2 vezes. Aí ele fala aqui, a experiência dele é 5 e o nível dele é 4. Ok? Então, isso aqui, ó, 4 ao quadrado, 16. Aqui vai dar 10. 160. Ele tem 160 pontos de força de ataque. Já o jogador J2, a gente vai avaliar aqui a força de defesa dele, porque ele vai ser desafiado. Vou usar aqui, então, a fórmula de força de defesa, ok? Então, o nível dele é 2 e a experiência dele é 6. Só que na experiência lá é ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. E vezes 2, 72. Então, de fato, o jogador J1 vai ganhar. Por quê? Porque a diferença entre a força de ataque do J1 e a força de defesa do J2 é de 88 pontos. Ok? Então, de fato, o J1 vence. E é isso que o problema pede. Ó. A diferença entre a força de ataque do J1 e a de defesa do J2 é de 88 pontos. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa solução. É uma questão bem longa, né? Mas é bom que relembra os conceitos de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Ok? Bons estudos para vocês e
Tchau, tchau. Até já.